Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luozi e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar mais uma vez do Festival Varilux de Cinema Francês, né? E hoje eu quero falar de uma animação mais dedicada ao público infantil, intitulada A Viagem de Ernesto e Celestine, tá? Vou dar spoilers aqui, como eu faço sempre, tá? E é interessante a gente ver que essa animação ela foi dublada em português, tá? Infelizmente, tá? Porque a voz do Ernesto aí, no caso, foi feita pelo Lambert Wilson, né? Que é um baita de um ator, né? Mas como era um filme mais dedicado ao público infantil, infelizmente o filme passou em versão dublada, paciência, né? E também você vai ter aquela situação de você ter uma sala de cinema cheia de crianças falando alto, gritando, chorando, entendeu? O que atrapalha um pouco você ver o filme, né? Mas é para esse público, né? A gente não pode fazer muita coisa. Quem é o Ernesto e quem é a Celestina? O Ernesto é um urso e a Celestina é uma rata, né? Só para a gente começar a entender o espírito da coisa. Os dois são músicos, né? Eles ganham a vida disso, né? Dessa forma, né? E um belo dia, né? A Celestine sem querer quebra o violino, né? Do Ernesto, tá? E o Ernesto é de um país distante, onde só tem uma pessoa que pode consertar o violino que mora nesse país distante dele, né? A Celestina insiste, né, em ir para esse país, né, do Ernesto, só que o Ernesto não está querendo muito, ele está inclusive fazendo um jogo duríssimo para ir nesse país, mas as circunstâncias acabam levando os dois, né, finalmente a esse país de origem do Ernesto. E quando eles chegam lá, né, eles ficam sabendo, né, o Ernesto já devia saber disso, inclusive, né, que a música no país dele está proibida, né, e é um país de músicos, né, interessante a gente ver isso, né. E o grande detalhe nessa história toda é que o pai do Ernesto é um juiz, né, que poderia, vamos dizer assim, revogar essa lei, né, porque proíbe, né, as pessoas de tocarem música, eles só podem tocar uma nota musical, só podem tocar dó menor. E o que, que acontece, né? O Ernesto vai ser o herdeiro, vai ser o juiz herdeiro, coisa e tal. Mas tem também um grupo de pessoas que está fazendo uma espécie assim de resistência musical. É um grupo que está resistindo, né, a essa proibição. E esse grupo é meio que liderado pela irmã do Ernesto, né? Então vamos ter uma série de situações aí, tá? É um filme bem engraçadinho, né? Um filme com bastante ação. É um filme interessante de se ver, coisa e tal, né? É um filme que obviamente vai ter um final feliz, não é uma coisa muito grande em termos de duração, porque é uma animação, né, no caso, né? E a gente vai ver que o Ernesto ele precisa herdar, né, a posição do pai, né, como juiz, né, no caso, mas ele quer ser músico, né? Mas só ele pode herdar essa posição e só ele pode, entendeu, ser, né, o juiz que vai revogar essa lei, né? Então, quer dizer, para ele poder revogar essa lei e dar liberdade musical a todo o povo do seu país, ele vai precisar abdicar da carreira musical e assumir o posto de juiz, né, no país dele, e aí a situação tá, a confusão tá formada, vamos dizer assim. Aí você vai ter muitas cenas de perseguição para lá, muitas cenas de perseguição para cá. O filme arrancou bastante risos da plateia. Engraçado que quem agiu no filme foram duas senhoras idosas, né? Que estavam vendo o filme lá, que a mulher estava umas gargalhadas o tempo todo. Acho que nem as crianças estavam rindo tanto. Eu acho que as crianças nem riram, sei lá. Eu acho que é um modelo de animação, sabe? Que não é para essa geração mais nova. É um modelo de animação, de repente, até para as gerações mais antigas. Por isso que de repente essas duas senhoras estavam rindo tanto, né? Mas o filme é engraçadinho, vale a pena, gente. É um filme que tem inclusive uma trilha sonora boa, né? Porque isso é um filme que vai valorizar a música, né? É um filme que vai trabalhar a questão da trilha sonora muito bem, né? E tem muita coisa que lembra, né, aquelas animações antigas que a gente vê quando criança, né? Mais pelas situações inusitadas, mais pelas situações de perseguição, situações assim que lembram muito uma comédia pastelão, né? Não vai ter aquelas maldades tipo de um pica-pau, de um Tom e Jerry da vida que a gente vê, né?
que a gente vê muita maldade nesses filmes, né? Mas é um filme que realmente não tem maldade, apesar de você ter uma força opressora, uma força policial violenta no país, né? Mas eles se lembravam muitas vezes dos comedy capers, né? Do Mack Sennett, né? Da Keystone, né? Dos policiais do Mack Sennett, né? Da Keystone, né? No caso, né? Do cinema mudo ainda, lá de 1914, mais ou menos, né? Mas e vale a pena, gente. Eu confesso a vocês que achei engraçadinho o filme, entendeu? O filme tem muitas cenas assim de correria pra lá, correria pra cá, entendeu? E é uma coisa que vale para se divertir, tá? Agora, é uma animação dedicada ao público infantil, se bem que eu acho que o público infantil que estava na sala de cinema não se divertiu tanto quanto as senhoras lá que eu falei para vocês, né? Mas é isso, vale pela curiosidade. Eu acho que de repente esse filme, por estar dublado, coisa e tal, não sei, de repente ele pode estrear mais posteriormente, né? E aí é uma coisa mais dedicada mesmo para as crianças, tá? Mas vale a pena assistir. Eu, como adulto, fui lá, vi, gostei, me diverti, foi bacaninho o filme, tá? E para fechar também, né, para tentar ver o máximo de filmes do festival aqui para falar com vocês também, tá? Então vou ficando por aqui, tá? Desejando a vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente a gente conversa sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Abração, fui e até a próxima.